e é de suma importância esse trabalho de defesa, de busca das prerrogativas. O que o advogado precisa fazer é conhecer o estatuto. Primeiro ponto, ele tem que saber o que ele tem que defender. Tem que ter esse trabalho institucional, tem que ter mais essa valorização do advogado. Olá, começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogo sobre os principais temas da advocacia. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, a advocacia e suas prerrogativas. Você sabe quais são suas prerrogativas? E quem está aqui comigo é a doutora Shayla Alarcão, que é uma advogada especialista em direito civil, direito público e atualmente é vice-presidente da OAB Subseção de Planaltina. Oi, Shayla, um prazer ter você aqui comigo, seja muito bem-vinda. Uma honra estar aqui. Faz muito tempo que eu estava querendo já ter esse diálogo com você e fiquei muito encantada e muito feliz com o convite. A honra é minha. Shayla, antes da gente começar o tema, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como foi que você escolheu o direito, depois a sua especialização, o seu trabalho na ordem? Minha trajetória é um pouco engraçada. No início eu não pensava em direito, nunca me passou pela cabeça advogar. Inicialmente eu queria ser bióloga. Eu queria ser bióloga. Tinha uma namorada do meu tio que era promotora de justiça e eu fiquei encantada conversando com ela sobre o direito, sobre como que era a profissão dela e tal. Aí ela me incentivou a fazer direito. Gostei muito da profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Inicialmente, quando eu comecei o curso de Direito, eu queria para concurso público. Aqui em Brasília, a gente é meio que voltada a muito concurso comum. público. A maioria dos meus alunos sempre falam também, a maioria fala, quero concurso público. Quero e depois vai concurso mudando. Depois vai mudando. Eu estagiei no escritório de advocacia durante uma boa parte da graduação. E depois eu estagiei no STJ também, só que eu não me identifiquei muito com o serviço público. E depois de um tempo, me formei, passei na OAB e comecei a advogar. Fui convidada para advogar junto com a minha atual sócia também. Ela sempre me incentivou muito e hoje a gente já tem um tempo que a gente está nessa carreira. E esse trabalho da ordem? Hoje você já tem aí alguns anos se dedicando também ao trabalho à classe, como vice-presidente da OAB de Subseção de Planaltina. Como foi isso na sua vida? Então, o Dr. Dalton, ele me chamou porque ele me conhecia de balcão. Nós somos advogadas de balcão. A gente sempre se encontrava nos fóruns, então a gente combinava muito. Quando o Dr. Dalton me convidou para fazer parte da diretoria, eu fiquei muito honrada, até pelo compromisso que a gente tem de servir os outros advogados, de estar à disposição do nosso trabalho. E já tem 2 mandatos que a gente está nessa luta, na defesa dos advogados. E aí entra o nosso tema, prerrogativas. Os advogados, eles têm, tá no nosso estatuto, direitos inerentes à nossa profissão, para que a gente possa exercer a nossa profissão com liberdade, com dignidade. E a ordem também tem esse papel, de apoiar a advocacia e defendê-la quando essas prerrogativas são violadas. O que tem acontecido dia a dia, a gente sabe, a gente que milita na área. E aí vamos começar explicando um pouco então o que são essas prerrogativas para quem está nos assistindo. A prerrogativa, elas estão previstas no Estatuto da Ordem, no Estatuto da OAB e no artigo 7º. Então são defesas que a gente tem que buscar tanto para a sociedade saber quais são os direitos dos advogados e os próprios advogados saber também. É muito importante a defesa das prerrogativas. No trabalho diário, a gente vê essas prerrogativas violadas com frequência e é de suma importância esse trabalho de defesa, de busca das prerrogativas. E é interessante a gente lembrar sempre que não são privilégios. Esses direitos, eles existem porque com o tempo, a advocacia sempre esteve presente na história da humanidade, foi se observando que a importância da nossa profissão é tamanha, tanto é que a gente tem uma função social muito grande,
que alguns direitos devem ser observados para a própria garantia do direito do cliente, né? Então, quando fala que o escritório é inviolável, não é? É porque ali tem informações de terceiros que confiaram a nós por uma procuração. O que é a procuração? O cliente está dizendo a você, estou confiando o meu direito. Né? Isso é algo sagrado, é algo muito importante. Às vezes esse direito é a vida, às vezes o direito não é um benefício previdenciário, são 1000 situações. Né? Então, quando isso acontece, a gente ter ali também o direito de poder consultar os autos, entrar e sair livremente dos órgãos públicos, tudo isso vem ao encontro de um exercício profissional digno. Então, o que a doutora Shayla que tem trabalhado, né, esses anos na ordem, e aí eu queria que você trouxesse algumas situações, né, porque a OAB, ela também tem esse papel institucional muito importante na defesa das prerrogativas, né, garantindo isso à advocacia, porque muitas vezes eu sou um jovem advogado, estou ali no balcão, não é? Tem um servidor que não está garantindo, está desrespeitando uma prerrogativa minha, não é? Ou um magistrado, e aí a importância da ordem vir de forma institucional, não é? Na defesa da classe. Me conta aí algumas situações lá de Planaltina, que eu sei que vocês têm aí bravamente atuado aí para a classe. Tem, assim, durante esses dois mandatos que a gente tem quase 6 anos, a gente tem trabalhado com constância na defesa dessas prerrogativas. E lá, acho que não só lá, mas acho que em todos os lugares tem uma violação muito grande. Inclusive, a gente tem que trabalhar muito essa defesa. Já aconteceram casos de prisões de pessoas que se identificavam como advogados, então estavam no exercício irregular da profissão. Tem casos nesse caso específico, nós fizemos 2 prisões de pessoas que estavam fazendo captações de clientes. Eles distribuíam panfletos na rua, então a gente pedia para se identificar e a pessoa não se identificava como advogado ou, nesse caso, também não identificava como advogado e também não indicava a pessoa responsável, o advogado que era responsável por essa captação. Então, nós fizemos a prisão em flagrante dessa pessoa que estava se identificando como advogado. Resistência em relação a ter que falar com o funcionário do cartório, com algum tabelião do cartório, com algum agente do Detran também, com o diretor do Detran. Então, assim, nós tivemos várias resistências das pessoas que eram impedidas de ter o seu direito e a gente ia lá e fazia a defesa das prerrogativas. Teve um caso muito interessante que aconteceu em Planaltina, que foi o de um advogado que ele acabou sendo preso. E ele foi algemado pelos pés e pelas mãos. Nossa, que absurdo. É um absurdo. Eu fui acompanhar esse caso. Quando eu cheguei na delegacia, vi o advogado, ele estava dentro do corró, que é o lugar onde que coloca os presos. O cliente dele, que ele supostamente tinha ido para fazer a defesa, estava na parte de trás, ele estava na parte da frente e teve os pés e as mãos algemados. Eu, durante toda a minha trajetória de advogada, eu nunca vi nenhum cliente meu, por mais que tenha sido, que ele seja violento, que ele tenha cometido maior atrocidade de algum crime que ele tenha cometido, eu nunca vi nenhum cliente sendo preso pelos pés e pelas mãos. E quando eu vi o advogado, um colega de profissão, eu fiquei estarrecida com essa situação. Aí procurei o delegado, imediatamente ele fez colocou o advogado no local apropriado e fizemos todos os procedimentos posteriores. Na delegacia, o delegado acabou indiciando o advogado por resistência, desobediência e esses indiciamentos acabaram não dando prosseguimento. Já em relação ao delegado, ainda continua um processo, a gente não tem acesso, é segredo de justiça, mas ele continua respondendo pelo crime de abuso de autoridade. Então, assim, quando eu fui na delegacia para fazer a defesa do delegado, do advogado, eu fui fazer a defesa do advogado, eu estava atuando em defesa das prerrogativas, das nossas prerrogativas. E é de suma importância ter essas defesas alinhadas, tanto com os advogados, e a sociedade também tem que ter, essas autoridades, elas têm que ter conhecimento dos nossos direitos,
justamente para não acontecer esse tipo de problema. Tem que ter um respeito recíproco, né? Sim, sim. A gente conseguir estabelecer uma relação harmoniosa, porque nós lidamos com problemas, né? Situações sensíveis, e deve haver esse respeito das instituições, né? Isso é muito importante. E tem a figura do desagravo, né? Como é que é? A gente já fizeram um desagravo lá? Em relação a esse caso do delegado com esse advogado, a gente acabou fazendo um desagravo. Foi, acho que um dos maiores atos aqui do DF de desagravo. Reunimos um trio elétrico, eu falo que foi um trio elétrico, mas assim, foi muita gente. Foram muitos advogados, foram várias autoridades do país inteiro que nós fizemos o desagravo lá em frente à delegacia. E foi um ato assim de extrema importância, porque hoje, quando a gente chega na delegacia, a gente vê que não somos respeitados. Quando a gente chega na delegacia, a gente não quer mais do que o que a lei prevê. A gente só quer que o que a lei prevê seja respeitado. E quando a gente chega hoje na delegacia, a gente já tem uma imposição maior depois do desagravo. Que eu acho que eles imaginavam que aquilo lá não ia dar nada, que seria assim, mais um desrespeito que não ia ter consequências. E teve consequências. O desagravo foi de extrema importância também. Isso mostra, né, a importância do papel institucional firme, rápido, eficiente, sim. Na defesa das prerrogativas, né, dos advogados e das advogadas. E o que a gente pode fazer para que os advogados tenham ali as suas prerrogativas garantidas? Então, o que o advogado precisa fazer é conhecer o estatuto. Primeiro ponto, ele tem que saber o que ele tem que defender. Então, conhecendo o estatuto, que está previsto no artigo 7º, os direitos e as prerrogativas do advogado, então ele tem que conhecer o estatuto e também a gente precisa desse trabalho institucional. Precisa de cursos, de aperfeiçoamento e de valorização também das prerrogativas para a defesa desses interesses dos advogados e dos nossos direitos também. Doutora Charles, você sabe que eu tenho conversado muito com a advocacia e eu tenho sentido muito, de uma forma muito clara hoje, um sentimento de desvalorização, né? A advocacia se sentindo desprestigiada, desrespeitada. Isso passa necessariamente por essa ausência, não é, do cumprimento das prerrogativas no dia a dia. Isso, realmente a advocacia está muito desrespeitada. Tem que ter esse trabalho institucional, tem que ter mais essa valorização do advogado e tem que ter também acho que a união, tanto nesse caso específico, tanto da seccional como das subseções, essa união de medidas e esforços para a gente conseguir fortalecer. Eu penso que a gente tem que falar mais desses temas que unem a advocacia. Isso. Né? A advocacia, ela tem uma força tremenda, que se a gente conseguir cada vez mais unir a classe, né, em prol desses objetivos comuns, que no fim das contas vai ao encontro, né, do bem-estar da população também, porque nós estamos garantindo os direitos da sociedade, a gente consegue aí muitos avanços. E aqui passa também, né, por um investimento prioritário, não é, da instituição nesse campo das prerrogativas, com formação do jovem advogado, formação continuada, descentralizada, sim. Né? Porque às vezes está lá em Planaltina, até que alguém chegue lá, né? Então é por isso que é importante, como você disse, ter a comissão ter o fortalecimento da comissão, o contato rápido, direto, porque efetivamente tem hora que a gente consegue se impor, mas tem hora que a gente vai precisar ali de união. Uma ajudinha, precisa mesmo. Né? E a instituição vir de uma forma muito firme, né? Estabelecendo esse respeito que a classe merece e também a sociedade. É sim um desafio,
né? Desafio. Ainda bem que temos aí advogados e advogadas como a doutora Shayla, que tem se dedicado aí à classe. Muito obrigada. Agradeço o convite, foi muito bom esse bate-papo e vamos à luta das nossas prerrogativas. Essa foi a doutora Shayla e eu quero agradecer você que esteve conosco aqui na nossa conversa legal de hoje. Curta, comente, compartilhe e eu te espero na próxima.